Capítulo 13, Besta Misteriosa, Desaparecimento do Mestre da Seita. Antes de retornar à sua morada na caverna, Randu primeiro herdou os 7 passos ilusórios. Ele teve que se fortalecer primeiro para evitar qualquer contratempo. Técnica de movimento incomparável, aptidão técnica de movimento de alto nível. Com esta providência canata, Randu compreendeu completamente os 7 passos ilusórios em 2 horas. Havia um total de 7 níveis para esta técnica de footwork. Para cada nível que alguém domina, pode-se criar um clone de sombra de si mesmo. Com 7 clones das sombras, seria fácil deixar o inimigo confuso sobre qual deles seria a pessoa real. Usando esta técnica de footwork, pode-se também aumentar muito a velocidade de fuga. Depois de dominá-lo, Randu voltou para sua morada na caverna para arrumar suas coisas antes de ir para a cidade interna da seita. Ele foi primeiro ao prédio da missão para receber a missão antes de ir para o Pet Beast Pavilion. No Jade Sarin Hall. A fada 11 Xien olhou sem emoção para o ancião Iron e disse lentamente: "Não desejo me aprofundar nas histórias entre você e Randu. Ele não tramará contra você. Pode ficar tranquilo." O ancião Iron ajoelhou-se no corredor e suspirou, balançando a cabeça lentamente. "No futuro, Randu será meu discípulo pessoal. Se você construir um bom relacionamento com ele, isso só será benéfico para você. Contanto que não seja um rancor sobre a vida e a morte, você deve se reconciliar." As palavras da fada 11 Xien chocaram o ancião Iron. Discípulo pessoal. A fada 11 Xien pensa tão bem em Randu. Quando ele pensou na velocidade insana de cultivo de Randu, ele só podia admitir: esse garoto é realmente digno. Saindo da formação de teletransporte, Randu chegou ao reino dos 10.000 demônios. O céu do reino dos 10.000 demônios estava coberto de nuvens escuras como se fosse chover a qualquer momento. Randu sacou sua espada voadora e disparou para o céu. De acordo com as instruções dos discípulos no Pet Beast Pavilion, ele teve que encontrar o pavilhão do Jade Sarin Peak primeiro. Essa seria sua residência. Havia feitiços proibitivos lançados no pavilhão, e bestas comuns não ousariam se aproximar. Claro, ele não poderia se esconder no pavilhão para sempre. Se ele encontrasse um tumulto, ele teria que tomar medidas para reduzir as perdas da seita Jade Pure. A seita pura de Jade gastou muito dinheiro para comprar todos os animais no reino dos 10.000 demônios, e alimentá-los também exigia muitos recursos. O pavilhão não estava longe da formação de teletransporte e Randu rapidamente o encontrou. Tinha 2 andares e não era muito grande. A casa estava deserta. Depois de se familiarizar com os mecanismos para desencadear os feitiços proibitivos, Randu começou a meditar e cultivar. O cultivo longo e enfadonho começou de novo. 1 ano e meio passou rapidamente. Randu já tinha 50 anos. Nome: Randu. Tempo de vida: 50/196. Raça: mortal. Cultivo: 9º nível do reino do estabelecimento da fundação. Técnica: técnica dos 6 caminhos da reencarnação, pode ser herdada. Magia: espada divina de dedo inigualável, 7 passos ilusórios. Poder místico: nenhum. Equipamento: nenhum. Potencial de cultivo: físico-espiritual dos 6 caminhos.
Ele contém excelentes potenciais de cultivo de vento, fogo, água, terra, madeira e trovão. Aumenta a providência até certo ponto. A providência Kanata é a seguinte: inigualável, beleza imortal, charme de primeira linha. Fanático da espada destinada, aptidão da espada Dale de alto nível, capacidade de aprendizagem da espada Dale de primeira linha. Técnica de movimento incomparável, aptidão técnica de movimento de alto nível. Descendente do Imperador Imortal, após o início do jogo, você receberá uma técnica de cultivo inigualável e 1000 pedras espirituais de grau superior. Verificar relações interpessoais. Ele cultivou seu potencial de cultivo do vento até o 6º nível do reino do estabelecimento da fundação. Além da raiz do espírito do trovão, os outros potenciais de cultivo ainda estavam no 5º nível do reino do estabelecimento da fundação. Como Ranju não tinha nada para fazer, ele abriu suas relações interpessoais para verificar. Shingonchuan alcançou o 9º nível do reino de Refinement. Interessante. O ancião Iron ainda estava no 1º nível do reino do estabelecimento da fundação. Ranju abriu o e-mail. Seu bom amigo Moju foi atacado por um cultivador diabólico e quase ficou gravemente ferido. Seu bom amigo Moju foi atacado por discípulos da seita Jade Pure. Ela estava em uma situação perigosa e caiu de um penhasco. Ranju ficou sem palavras. Como esperado, havia uma armadilha naquela morada da caverna. Felizmente, ele não foi. Foi muito infeliz para ela. Ranju só podia orar por ela silenciosamente. Rugido. De repente, um rugido veio de fora do pavilhão. Ranju franziu a testa e levantou-se imediatamente. Ao sair pela porta, ele viu um gato branco parado em um galho. Este gato branco tinha uma figura esbelta, mas havia padrões de tigre branco nele. Seus olhos roxos pareciam ainda mais demoníacos. Ranju não sentiu nenhum perigo e ignorou o gatinho branco. Neste momento, o gato branco de repente atacou Ranju. Ranju instintivamente usou os 7 passos ilusórios para se esquivar. O gato branco bateu na parede do pavilhão, chutou com as 4 patas, virou-se e continuou a atacar Ranju. Ranju franziu a testa. Os feitiços proibitivos não foram acionados. Ele rapidamente saltou para a clareira. O gato branco atacou novamente, sua velocidade várias vezes mais rápida do que antes. Tão rápido. Ranju usou os 7 passos ilusórios e criou 7 clones das sombras para cercar o gato branco. Os 7 Ranjus levantaram as mãos ao mesmo tempo para usar a espada divina do dedo inigualável. O gato branco olhou em volta, pego de surpresa e foi atingido pela verdadeira energia da espada. O sangue espirrou enquanto ele gemia. Ele rapidamente saltou para longe e desapareceu na floresta. Ranju retraiu a mão e voltou ao pavilhão. Ele soltou um longo suspiro e enxugou o suor frio da testa. Felizmente, ele havia aprendido os 7 passos ilusórios de antemão. Caso contrário, com a velocidade do gato branco, ele não seria páreo. De onde veio aquele gato branco? É tão rápido, mas felizmente não tem nenhum outro método de ataque. Ranju pensou silenciosamente. Parecia que ele tinha que ser mais cauteloso no futuro. Depois de pensar sobre isso, Ranju continuou a cultivar. Dentro de um palácio.
Os anciãos dos 18 picos foram reunidos aqui? O mestre da seita não está aqui. Temos que investigar a recente violência no reino dos 10.000 demônios, disse um ancião. Ele era o ancião ensinador do pico do trovão celestial, o velho trovão imortal daoísta. É bastante suspeito. Eu continuo tendo a sensação de que está relacionado com o viridescente Nether Cult. Isso mesmo. Os cultivadores diabólicos do viridescente Nether Cult aparecerão na caverna próxima de Liquianlong. Eu suspeito que haja um traidor em nossos superiores. Assim que o líder da seita partiu, eles iniciaram uma série de ações. Será que o culto quer fazer uso das bestas no reino dos 10.000 demônios? Muito provavelmente. Após 200 anos de treinamento pela seita pura de Jade, o reino dos 10.000 demônios se tornou uma força que não pode ser subestimada. Vamos enviar mais discípulos para o reino dos 10.000 demônios. Os anciãos estavam todos falando ao mesmo tempo. A fada 11 Xian sentou-se em silêncio sem interromper. Depois de uma longa discussão, os picos finalmente decidiram enviar mais 2 discípulos para o reino dos 10.000 demônios. Os mais velhos foram embora. Assim que a fada 11 Xian estava prestes a sair, o velho imortal daoísta Trovão de repente a chamou. Quando apenas os 2 ficaram no corredor, Old Immortal Daoistfander perguntou, Júnior, por que você não disse nada agora? A fada 11 Xian disse calmamente, você pode decidir sobre esses assuntos. O velho imortal taoísta Fander estreitou os olhos e perguntou, você sabe para onde o líder da seita trouxe aqueles 18 candidatos principais? A fada 11 Xian não respondeu. Se realmente existe um traidor entre os anciões, então a única pessoa em quem posso confiar é você, Júnior. Temos que trabalhar juntos, disse o velho imortal daoísta Trovão seriamente. A fada 11 Xian respondeu, claro. Afinal, fomos ensinados pelo mesmo mestre. O velho imortal taoísta Trovão sorriu satisfeito. Reino 10.000 demônios. Fazia 2 anos desde que o gato branco partiu. Os 5 poderes espirituais de Hanju atingiram o 6º nível do reino do estabelecimento da fundação. Cultivando constantemente. Ele já estava a meio caminho do reino Golden Core. Meu jovem amigo, você está usando o reino dos 10.000 demônios como seu campo de treinamento. Uma voz zombeteira soou. Hanju abriu os olhos e viu que um velho apareceu na porta. O velho usava um manto de pano grosseiro. Ele estava sacudindo uma cabaça de vinho e seu nariz estava vermelho de tanto beber. Hanju franziu a testa e perguntou, quem é você? Na verdade, ele não sentiu a aproximação do velho. Perigoso. Capítulo 14. O Rei Demônio obteve uma técnica de espada inigualável. Como você, também sou um discípulo da seita pura de Jade que está aqui para cuidar do reino dos 10.000 demônios. O velho de nariz vermelho riu. Ele avaliou Hanju e estalou a língua maravilhado. O 3º nível do reino do estabelecimento da fundação, mas olhando para a taxa de expiração, eu diria que você definitivamente não está apenas no 3º nível. Você provavelmente está no 9º nível do reino do estabelecimento da fundação. Certo? Hanju não pôde deixar de ficar tenso. Seu verdadeiro cultivo foi descoberto. Esta foi a primeira vez que ele conheceu alguém que poderia contar seu cultivo.
Será que o cultivo dessa pessoa era o mesmo da fada 11 Xian? Você não precisa ficar nervoso. Você se ofereceu para vir aqui, ou seu mestre o mandou para cá? Perguntou o velho de nariz vermelho. Vendo como Randy o cultivava, ele não parecia ter se oferecido para vir. Randy respondeu: meu mestre, fada 11 Xian, me enviou aqui. Eu tenho um apoio, não tente me enganar. Li Qingzi tem uma impressão favorável de você. Favorabilidade atual, 1 estrela. Uma linha de palavras apareceu na frente de Randy. Ele rapidamente verificou a lista de seus atributos e verificou suas relações interpessoais. Li Qingzi, 8º nível do reino da alma nascente, mestre da seita Jade Pure, adora a fada 11 Xian. Favorabilidade atual, 1 estrela. O mestre da seita pura de Jade. Não é o maior chefe. Randy ficou chocado. Este velho realmente tem uma afeição pelo meu mestre. O pensamento de Li Qingzi e Fere 11 Xian juntos o fez estremecer. Li Qingzi não é digno. Seu mestre lhe deu uma missão. Li Qingzi perguntou. Randy respondeu: mesmo se houver, como posso te dizer? Li Qingzi sorriu. Oh! Você não pode contar aos outros sobre a missão. Randy permaneceu em silêncio. Li Qingzi se espreguiçou preguiçosamente e sorriu. Venha comigo, então. Você se meteu em problemas. Como você é discípulo da fada 11 Xian, posso ajudá-lo a resolver isso. Intrigado, Randy se levantou e o seguiu. Como o mestre da seita Jade Pure, Li Qingzi não deveria ter a intenção de prejudicá-lo. Os dois entraram na floresta. Você sabe por que estou aqui? Li Qingzi colocou as mãos atrás das costas e perguntou com um sorriso. Randy balançou a cabeça. Talvez porque você seja um simples. Mas é claro que ele não diria isso. Ele não podia deixar seu mestre de seita perder o prestígio. O número de feras ao seu redor está aumentando. Parece que eles provavelmente entrarão em fúria. A chave é que essas feras são muito bem comportadas no momento, como se estivessem esperando o momento. Para poder comandar tantas bestas, deve ser obra de um rei demônio. Você provavelmente provocou o dragão branco coração de tigre. O pai deste pequeno companheiro é um famoso rei demônio, e herdou a linhagem do rei demônio. A razão pela qual convocou tantas bestas é provavelmente para se vingar de você. Depois de ouvir as palavras de Li Qingzi, Randy relembrou o gato branco de 2 anos atrás. Poderia ser o coração do tigre branco. Randy contou sua experiência. Você é mais rápido que Tiger Heart White Dragon. Li Qingzi perguntou surpreso. Será que esse garoto já se tornou o discípulo pessoal de Junior 11 Xian? Pensando no que a fada 11 Xian havia dito, Li Qingzi não pôde deixar de assentir. A favorabilidade de Li Qingzi em relação a você aumentou. Favorabilidade atual, 1,5 estrelas. Randy ergueu as sobrancelhas e disse: aprendi uma técnica de movimento. É normal para mim ser mais rápido. Ele imediatamente se sentiu melhor. Parecia que não era que ele era fraco, mas que o Tiger Heart White Dragon era verdadeiramente rápido. Se fosse qualquer outro discípulo, eles provavelmente não teriam conseguido acompanhar. Seguindo Li Qingzi, Randy chegou em frente a um penhasco.
Ele olhou para baixo e viu as figuras de bestas em todo o deserto abaixo. Todas as feras tinham olhares aterrorizantes. Os grandes eram tão grandes quanto colinas, enquanto os pequenos eram todos os tipos de bestas parecidas com insetos do tamanho de um balde. Esta foi a primeira vez que Randu viu uma cena como esta. Ele não pôde deixar de empalidecer. Ele estimou que havia pelo menos 1000 animais. Se todos eles atacassem o pavilhão em que ele estava, não havia como defendê-lo. Ele só seria capaz de fugir. Seu olhar pousou em uma grande rocha. O gato branco de 2 anos atrás dormia profundamente sobre ele. Randu ficou sem palavras. Eu sou muito sortudo. Esbarrando em um pequeno rei demônio imediatamente. Senhor, você disse que vai me ajudar a lidar com isso. Você vai matá-lo? Randu perguntou. Likingzi olhou para ele e disse, este dragão branco de coração de tigre tem um grande potencial. A seita não encontrará problemas comigo se eu o matar. Randu disse sombriamente, então, como resolvemos o problema? Você pode ir domá-lo. Likingzi beliscou a barba e sorriu. Ao ouvir isso, Randu se virou e saiu imediatamente. Com tantas bestas demoníacas, como vou domá-lo? Pirralho, por que você está saindo? Likingzi rapidamente pressionou seu ombro e questionou. Por que Júnior aceitou tal discípulo? Vou montar uma formação e prendê-los aqui. 5 anos no máximo. Se você puder domar o dragão branco coração de tigre dentro de 5 anos, vou recompensá-lo com a técnica final da seita Jade pura, disse Likingzi seriamente. O mestre da seita pura de Jade lhe deu uma missão. Você tem as seguintes opções. 1. Aceite a missão e dê o seu melhor para domar o dragão branco coração de tigre. Você será recompensado com a técnica final de Likingzi, o ódio do rei demônio e a atenção do viridescente Nedarkult. 2. Rejeite a missão e continue cultivando. Você será capaz de obter um manual de técnica de espada e a preferência de Likingzi diminuirá. E. O ódio de um rei demônio. A atenção do viridescente Nedarkult. Randu quase explodiu. Ele imediatamente formulou sua resposta. Acho que não vou fazer isso, senhor. Você deveria encontrar outra pessoa. Estou com muito medo. Só quero cultivar em paz. Likingzi ficou atordoado. Ele franziu a testa e disse, eu posso te ensinar a técnica de cultivo suprema da seita Jade pura, a técnica Jade pura. Comparável à minha técnica dos 6 caminhos da reencarnação. Randu ainda balançou a cabeça. A favorabilidade de Likingzi em relação a você diminuiu. Favorabilidade atual, 0,5 estrelas. Likingzi bufou. Então desapareça. Randu curvou-se e fugiu rapidamente. Likingzi suspirou. A pessoa que Júnior arranjou não é ele. De volta ao pavilhão. Randu escolheu a segunda opção. Você rejeitou a missão de Likingzi e obteve um manual de técnica de espada. Parabéns por obter a técnica de espada incomparável Triple Shadow Sword. Uma técnica de espada incomparável. Randu se alegrou. Finalmente. Embora a espada divina do dedo inigualável não fosse ruim, seu alcance era limitado. A espada que disparou era mais como balas. Se ele se deparasse com a invasão em grande escala de bestas, seria muito difícil fazer qualquer coisa.
Ele não herdou imediatamente, mas esperou. 1 hora depois, ele começou a herdar essa técnica de espada. Ao herdar a técnica das 3 espadas sombrias puras, o corpo de Randu começou a absorver o Ti espiritual do céu e da terra. Não muito tempo depois, um forte redemoinho cercou o pavilhão. As árvores ao redor balançavam como se uma tempestade estivesse prestes a chegar. Esse estranho fenômeno durou 1 hora. A herança foi concluída. A aptidão de alto nível de Randu no Sword permitiu que ele herdasse a técnica sem nenhuma dificuldade. Dentro da sala, Randu de repente abriu os olhos e uma luz fria brilhou neles. Ele levantou a mão e fez um selo de mão, mobilizando a força espiritual em seu corpo para executar a espada das 3 sombras puras. 3 sombras de espada com cores diferentes apareceram atrás dele. A sombra da espada da força espiritual do trovão disparou com flechas. A sombra da espada da força espiritual do fogo era como chamas furiosas, queimando ferozmente. A sombra da espada da força espiritual do vento era verde azulada e a lâmina estava cercada por fortes ventos. Que técnica de espada poderosa! Inigualável, de fato. Randu imediatamente se levantou e saiu do pavilhão. As 3 sombras da espada flutuaram atrás dele como sua sombra. Usando o dedo como uma espada, ele apontou para frente. As 3 sombras da espada atrás dele avançaram em uma velocidade extremamente rápida. Eles eram ainda mais rápidos do que o Tiger Heart White Dragon. Eles eram como 3 relâmpagos de cores diferentes. Estrondo. Flechas de espada ofuscantes florescerão. Dezenas de árvores em um raio de 100 metros foram cortadas em 3 partes pelas sombras da espada. Os tracos cortados das árvores subiram ao céu e suas folhas murcharão. Foi uma cena espetacular. Quando as árvores caíram no chão, a poeira foi lançada no ar. Tão poderoso! Randu ficou agradavelmente surpreso. Isso é o que eu chamo de técnica incomparável. Tão forte! Ele ainda não tinha usado toda a sua força. Se ele enfrentasse o exército de feras, ele transformaria o campo de batalha em um moedor de carne em minutos. Capítulo 15 – Derrote as feras com as sombras da espada. Depois de aprender a técnica das 3 espadas sombrias puras, Randu ficou muito mais confiante. Ele agora poderia produzir 3 sombras de espada, cada uma com um atributo diferente. E ele poderia manipular todos eles com facilidade. A técnica também pode ser ativada continuamente. Quando as sombras da espada da primeira ativação desaparecerão, ele poderia convocar outras 3, até ficar sem energia espiritual. A energia espiritual de Randu ultrapassou em muito os cultivadores do mesmo reino. Afinal, ele cultivou a técnica herdada do Imperador Imortal, a técnica dos 6 caminhos da reencarnação. Além de cultivar 6 tipos de energia espiritual, cada tipo de energia espiritual na técnica dos 6 caminhos da reencarnação pode ser cultivado para um estado robusto. De hoje em diante, não sou mais um fraco. Randu pensou com orgulho. Ele voltou ao pavilhão animado e se preparou para continuar cultivando. O cultivo era a chave. Quanto maior o nível de cultivo, mais fortes os efeitos de suas técnicas. Quando ele alcançasse o reino da alma nascente, sua técnica das 3 espadas sombrias puras teria um efeito apocalíptico.
Ranju estava ansioso por isso. Vários dias depois, Jade Sarinpik enviou mais 2 discípulos. Um era Shangwir, e o outro também era seu sênior, Meher. Meher foi o 7º discípulo do Jade Sarinpik. Seu nível de cultivo atingiu o 9º estágio do reino de estabelecimento da fundação. Ele era bem forte. Porque a floresta lá fora foi cortada. O que aconteceu? Ele perguntou em confusão. Ranju respondeu, anteriormente, as feras tentaram me cercar. Felizmente, um ancião ajudou. Shangwir o avaliou e perguntou, Júnior, você está bem? Enquanto falava, ela estendeu a mão para tocá-lo. Ranju rapidamente deu um passo para trás. Furioso, Shangwir o repreendeu. Você está falando sério? Ranju limpou a garganta e disse, o mestre avisou que os discípulos de Jade Sarinpik não são permitidos. Você deseja? Eu só estou preocupado com você. Meher balançou a cabeça e riu. Ele não achou estranho. Embora Ranju mantivesse um perfil discreto, os rumores sobre sua boa aparência já haviam se espalhado por toda parte. Muitas cultivadoras da seita interna estavam falando sobre um discípulo incrivelmente bonito do Jade Sarinpik, mas elas não sabiam o nome dele. Depois de ouvir os rumores, Meher imediatamente percebeu que eles estavam se referindo a Ranju. Sem mencionar Jade Sarinpik, mesmo em toda a seita interna, nenhum discípulo masculino era mais bonito do que Ranju. Shangwir era muito bonita, mas ainda estava longe de ser a cultivadora feminina mais bonita. Júnior Ranju não precisa se preocupar em encontrar um companheiro. A mestra estava com medo de que você estivesse em perigo, então ela nos enviou para ajudá-lo. Dizem que o viridescente culto do submundo já pode ter se infiltrado no reino dos 10.000 demônios. Temos que ter cuidado, lembrou Meher. Culto Nedar viridescente. Ranju franziu a testa. Não é de admirar que, se ele tivesse subjugado o dragão branco coração de tigre, ele atrairia a atenção do culto. Então, eles já se infiltraram no reino dos 10.000 demônios. Talvez seja por isso que Likingzi veio aqui. Que perigoso! Ranju de repente quis deixar o reino dos 10.000 demônios. Júnior Shang, descanse primeiro. Vou sair e dar uma olhada. Depois de dizer isso, Meher saiu do pavilhão. Ranju caminhou para o lado e continuou a meditar, não dando a Shangwir a chance de iniciar uma conversa. Shangwir curvou os lábios e também começou a cultivar. Desde que descobriu que Ranju já estava no 9º nível do reino do estabelecimento da fundação, ela passou a maior parte do tempo cultivando em reclusão. Ela foi despedida. Mas em relação ao cultivo de Ranju, a fada 11 Xian disse a ela para não espalhá-lo, então os outros discípulos do Jade Sarinpik não sabiam de seu nível de cultivo. 2 dias depois, Meher finalmente voltou. Parecia que ele tinha problemas. Ranju e Shangwir rapidamente se levantaram para atendê-lo. Meher limpou o sangue do canto da boca e disse com medo persistente, encontrei uma besta muito forte equivalente a um cultivador Golden Core. Quase morri. Ranju perguntou, há muitos animais por perto. Há um grupo de bestas a vários quilômetros de distância, mas não sei quem os prendeu com uma formação de matriz. Eles não são uma ameaça. A poderosa besta que encontrei estava bem longe, então não representará uma ameaça para nós,
respondeu Merre. Então, se aprecie e se recupere. Sim. Merre meditou e circulou sua energia espiritual para curar seus ferimentos. Não muito tempo depois, ele cuspiu outro bocado de sangue. O sangue era preto. Extremamente assustador. Ele foi envenenado. Sorte que eu não ando por aí. Na verdade, não se deve ser imprudente. Ranju ponderou enquanto cultivava. Shangwir também estava muito inquieto. Fazia apenas 2 dias, mas o 7º sênior já estava ferido. O reino dos 10.000 demônios era um lugar verdadeiramente selvagem. Porque Junior Han permaneceu ileso por tantos anos? Shangwir olhou para Ranju com desconfiança. Ele poderia ser mais poderoso do que o 7º sênior. Depois que Merre foi ferido, ele não ousou mais vagar por aí. Ranju estava ocupado cultivando e não saiu. Shangwir naturalmente também não se atreveu a sair. Um ano passou rapidamente. Naquele dia, Ranju estava cultivando. Merre de repente abriu a boca e disse: a presença de bestas está ficando mais forte nas proximidades e eles estão se movendo rapidamente. O alvo deles deve ser nós. Ranju e Shangwir abriram os olhos ao ouvir isso. Ranju disse: então, por que não estamos correndo? Shangwir franziu a testa. Mas este lugar está sob a jurisdição do Jade Sarinpik. Se sairmos, não estaremos deixando nosso posto sem aprovação. Então, fique e espere por sua morte. Vou contar ao mestre sobre seus feitos heróicos. Ranju levantou-se. Shangwir ficou ansioso e se levantou também. Junior Han está certo. Cada um dos 18 picos tem uma área para administrar. Nós definitivamente não seremos os únicos sendo atacados pela onda de bestas. Outras pessoas definitivamente irão correr também, disse Merre. Desde sua derrota para os melhores poderosos, ele havia perdido sua confiança anterior. Enquanto sobrevivermos, há esperança. Vamos. Depois que Ranju disse isso, ele saiu correndo do pavilhão. Shangwir e Merre seguiram logo atrás. Os 3 voaram em suas espadas. Uma vez no ar, eles baixaram a cabeça para dar uma olhada. De fato, com o pavilhão como centro, inúmeras bestas corriam em direção a eles de todas as direções. Suor frio surgiu na testa de Ranju. Muitos. Parecia que ele ainda não estava vigilante o suficiente. Ele ainda precisava treinar seu sentido divino. Se não fosse pelo lembrete de Merre, eles definitivamente estariam em apuros agora. Soish. Um som penetrante veio à frente. Os 3 viraram a cabeça e viram uma águia negra com uma envergadura de 10 metros voando. Suas penas eram como flechas de metal. Tome cuidado. Merre imediatamente pegou um talismã e rapidamente cantou um feitiço. 3 bolas de fogo dispararam do talismã para a águia negra. A águia negra se esquivou rapidamente e circulou no ar antes de continuar a atacar os 3. Ao mesmo tempo, outras bestas voadoras também atacaram. Ranju deu uma olhada. Havia um total de 7 deles. Tudo em zoom a uma velocidade estonteante. Shangwir estava tão assustada que seu rosto ficou pálido e sua mão segurando seu equipamento tremeu. Também assustado, Merre gritou: vamos nos separar e fugir. Ranju amaldiçoou silenciosamente.
Então você quer escapar sozinho. Na superfície, os níveis de cultivo de Hanju e Shangwei eram inferiores aos de Mehe. Eles eram, de fato, seu fardo. Mehe se virou e escapou. Ele lançou um feitiço e se transformou em uma rajada de vento, escapando com extrema rapidez. Shangwei não sabia o que fazer. Esta foi a primeira vez que ela encontrou uma situação tão perigosa. Vendo as 7 bestas demoníacas se aproximando como foguetes, Hanju imediatamente usou a técnica das 3 espadas sombrias puras. As sombras da espada imediatamente se materializarão e desaparecerão. Shangwei viu apenas um flash de luz na frente dela, e as 7 bestas voadoras foram cortadas em vários pedaços, morrendo no local. Ela arregalou os olhos e olhou para Hanju sem acreditar. Os longos cabelos de Hanju esvoaçavam ao vento. Seus olhos eram frios e afiados, emitindo uma aura inspiradora. A favorabilidade de Shangwei em relação a você aumentou. Favorabilidade atual, 4 estrelas. A expressão de Hanju mudou. Porcaria. Ele se virou e viu que Shangwei estava olhando para ele com olhos brilhantes. Mehe já havia fugido sem deixar vestígios. Esse pirralho é muito rápido. Shangwei disse com entusiasmo, Junior Han, então você é realmente tão poderoso. Hanju disse seriamente, Senhor Shang, não conte a ninguém o que você viu. Ainda quero manter um perfil discreto e cultivar em silêncio. Se eu for exposto, posso me tornar um candidato principal. Se isso acontecer, você não vai mais me ver. Shangwei imediatamente assentiu.